Olá, alunos! Hoje, nossa aula de filosofia, nós iremos estudar sobre ironia e filosofia. Nosso conteúdo está na página 44 e 46 do nosso material didático. Tem como tema central a filosofia como exercício da ironia. Nas nossas aulas anteriores, nós já comentamos sobre senso crítico, senso comum, sobre senso comum e a ciência, entre outros. Desde o surgimento da filosofia como forma de apoio, né, ao mito, mas com o passar do tempo a filosofia foi se afastando do mito e assim houve a união da filosofia juntamente com a ciência, né, que é até hoje, que são bastante importantes para o desenvolvimento intelectual humano. Vamos lá, então, a filosofia como exercício da ironia. O surgimento das polis como a primeira experiência da vida pública enquanto espaço de debate e deliberação tornou o campo fértil para a fecundação e o florescimento da filosofia. E a figura emblemática dessa época, que nada escreveu e da qual se fala até nos dias atuais como o modelo de filósofo, foi Sócrates. Certo? Então, Sócrates foi um grande filósofo, né? E Sócrates viveu num período de aliás, lá pelo século V, né? Pelo século IV, pelo século V, não tem muita assim a certeza, certo? Por isso tem até uma data aí, né, no nosso material didático, 470 a 469, a data de nascimento, antes de Cristo, até 399. Vai ter uma data estipulada aí mais ou menos para a época em que Sócrates viveu. Então vejamos, né? Sócrates se destacou bastante naquela época, devido ao quê? Bom, na praça pública, Sócrates interrogava os homens e instigava-os a refletir sobre si e sobre o mundo. Sócrates foi uma figura misteriosa que questionava as pessoas que encontrava dizendo buscar a verdade. Certo? Sócrates é aquele que chega de mansinho e, sem que se espere, lança uma pergunta que traz o sujeito, né, que faz o sujeito olhar para si e perguntar: afinal, o que faço aqui? E é isso que realmente procuro ou desejo? Então, a questão de Sócrates, né? Sócrates, ele procurava instigar. Instigar é desenvolver na pessoa um questionário, né? Procurar se questionar sobre se aquilo realmente que estava acontecendo, se aquilo era daquela forma. Por isso tem a questão da ironia, porque enquanto uns acreditavam que isso ali era o certo, que a vida, a forma de se viver na época era correta, Sócrates chegava lá e fazia uma pergunta básica, né? Que levava, certo? Que levava dessa forma que o ouvinte, certo? Aquele a quem ele fez a pergunta, ou aqueles a quem ele fez a pergunta, pudesse assim refletir sobre sua realidade vivenciada, certo? Ele procurava, certo, resultantes, né? No caso, ele procurava resultados. Ele fazia com que a pessoa viesse a
pensar. Ó, interrogava, portanto, para saber e empenhado nessa tarefa, não raro, né, surpreendia as pessoas em contradições, resultante de crenças aceitas de modo dogmático, de pretensa verdades admitidas sem crítica. Então, com isso, ele lançava a pergunta e, posteriormente, lançava-se ali, vamos dizer, um ponto de vista. Para quê? Para que levasse a pessoa a pensar sobre a importância da razão, né? Porque os ensinamentos eram aceitos de forma sem serem questionados. Então, Sócrates partia com o pensamento de que deveria se questionar a realidade para que dessa forma chegassem a um conhecimento mais verdadeiro. Deveria se questionar aquilo que era posto para que se formasse ali novos conhecimentos e novos saberes. Ó, a ironia, né, tinha que ser acompanhada da maêutica, né? Isto é, o método sócratico constituía-se de duas partes. A primeira mostrava os limites, as falhas, os preconceitos do pensamento comum, e a segunda iniciava no processo da busca da verdadeira sabedoria. Então, esse método procurava o quê? Procurava primeiro expor, né, ou colocar ali para os ouvintes, certo? Colocar ali a realidade, ou seja, os limites, até onde o mito, até onde as crenças iam. Além disso, colocar ali alguns pontos falhos. Dessa forma, certo? Questionava-se os preconceitos do pensamento comum, os preconceitos, ou seja, aquilo que era formado antes de se conhecer o objeto. Hoje esse termo preconceito é muito usado, por exemplo, você chega próximo de uma pessoa e por ouvir das pessoas, certo? Normalmente não são nem pessoas que convivem com aquela outra, com aquele indivíduo, mas ali as pessoas chegam a falar daquela pessoa e você cria ali um preconceito sobre aquela pessoa, certo? Um preconceito tanto bom ou ruim. Então, o preconceito do pensamento comum é um preconceito e não um conceito já definido, certo? O preconceito sobre a ciência, o preconceito sobre a razão, mas Sócrates levava a questionar os preconceitos do pensamento comum. Já na segunda parte desse processo, né, da maêutica, procurava-se a iniciar, né, o processo de busca da verdadeira sabedoria. Então, era esses dois. Esse método sócratico, ele está dividido nessas duas pontas, né? Então, procurava o quê? Procurava filtrar ali, tirar os conflitos, procurava tirar as incertezas. E, assim, como resultado, dar à luz às pessoas, ou visão, né, da verdade, na questão da busca do conhecimento pela razão. O exercício do filosofar a partir das verdades encontradas abria caminho para múltiplas possibilidades de escolha e ação. Além disso, as perguntas de Sócrates, certo,
As perguntas de Sócrates não visavam confundir as pessoas e ridicularizá-lo. O ridicularizar é o conhecimento que as pessoas já tinham, certo? Mas o que era que ele queria por meio dessas perguntas? Ele queria, na realidade, que as pessoas, por si só ou por si própria, certo? Com a ajuda de outros conceitos, de outros pensamentos, que ela viesse ali buscar um conhecimento mais profundo sobre aquele assunto abordado. Ó, no caso, assuntos abordados que na realidade estava voltado mais ali para a vida cotidiana, né, da época, o entendimento de mundo. A interrogação de Sócrates expunha os saberes dos sujeitos e, ao mesmo tempo, mostrava o quanto as pessoas não tinham consciência daquilo que realmente sabia. Teve frase de Sócrates, na realidade, que ele chegava a dizer que nada sabia, né? Só sei que nada sei. Outro personagem na história disse também que aquilo que julgamos saber ainda não sabemos como convém saber. Partindo desse pressuposto, certo? Nós podemos ver que normalmente nós julgamos que sabemos da coisa, de algum assunto ou de algum conteúdo, de alguma realidade de nossa vida, enquanto na realidade nós não sabemos como deveríamos conhecer. Ó, com a ironia, ao trazer à tona os limites dos argumentos comuns, ao mostrar a contradição oculta nas ordens comumente aceitas, ao revelar, ao abalar as certezas que fundamentavam o cotidiano, Sócrates convida ao filosofar com um processo metódico de elaboração de novos saberes. Essa era a finalidade de Sócrates, né? Desenvolver ali nos seus ouvintes a capacidade de buscar novos conhecimentos, né? Novos conhecimentos. Sócrates, por meio da sua atividade, mostra-nos que o exercício do filosofar é essencialmente o exercício do questionar, da interrogação sobre o sentido do homem e do mundo. Certo? E essa imagem aí embaixo, né, nós vemos aí, foi na época da morte de Sócrates. Ele tomou um veneno, né? Aí, e foi isso que aconteceu. Então, o método de Sócrates procura fazer com que a pessoa venha questionar a sua própria realidade e não aceitar aquilo já pronto, mas que venha examinar e procurar entender de forma que isso venha causar resultar, na realidade, venha resultar ali em novos conhecimentos. Então, a nossa atividade de hoje é qual foi a importância de Sócrates para a filosofia. Você vai pesquisar, certo? E responder esse questionário. Bons estudo, qualquer dúvida nós estamos à disposição.